Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Plantão Química e hoje nós vamos juntos estudar o modelo atômico de Bohr, beleza? Só que antes disso, presta atenção. Se você está chegando aqui por causa das resoluções de todos os vídeos dos PETs de Minas Gerais que a gente está fazendo, então saiba que, bom, se você chegou agora e não conheceu o nosso trabalho, nós já temos as resoluções dos PETs desde o volume 1 até o volume 3 e a gente vai continuar também fazendo o volume 4 e o que mais surgir pela frente, tá bom? Então, se você está com atividade em atraso, está precisando correr atrás desses trabalhinhos para você manter a sua frequência na escola, saiba que aqui você vai encontrar todas elas num material muito bem feito para ajudar você a estudar, tá certo? Então, fica aqui, se inscreve aqui no canal, acompanhe os vídeos para você não ter que ficar procurando pela internet por materiais que podem às vezes não ser tão legais quanto os que a gente está fazendo, tá bom? E, por favor, nos ajude, curtam os vídeos, se inscrevam no canal e compartilhe também com seus colegas que ainda não estão fazendo as atividades. E lembre, isso é uma atividade que é muito importante, porque conta, né, a presença nas suas avaliações ao longo do ano e que também vai te ajudar a manter-se, né, acostumado a estudar, para não chegar naquele momento que voltarmos à nossa rotina normal totalmente fora dos hábitos. E isso vai te ajudar muito ao longo da sua vida, tá bom? Então, pessoal, vamos lá para o nosso vídeo, bora para a teoria. Bom, hoje nós vamos estudar o modelo de Bohr. Esse é um modelo, né, vamos dizer assim, mais atual que a gente vai estudar aqui no ensino médio. E, bom, ele vai responder algumas das dúvidas que ficaram em relação ao modelo de Rutherford. Em alguns livros, às vezes, a gente vai ver isso como modelo de Rutherford-Bohr, para ressaltar que o Bohr foi uma complementação, digamos assim, do modelo de Rutherford. Tá certo? Então, vamos lá. Naquela época, começou a haver uma série de experimentos, de estudos a respeito da luz. Se ela seria uma partícula, o que seria ela, como é que poderia medir a energia de uma partícula de luz, digamos que a partícula existisse, por exemplo. Então, foi determinado naquela época que existiria uma partícula fundamental de luz, que eles chamavam de fóton. E esse fóton tem uma energia específica que depende do comprimento de onda daquela luz. Vamos pensar de uma forma mais simples, que a energia daquela luz vai depender da cor que aquela luz tem. Tudo bem, né? Pode ser? Então, bacana. Havia, né, até então, já o conhecimento de que alguns elementos químicos, quando são aquecidos numa chama, por exemplo, como um ensaio de chama que a gente está vendo aqui na nossa telinha, eles vão emitir cores diferenciadas. Então, tem alguns elementos que a gente coloca na chama e a chama fica rosa, outros que a chama fica azul, outros que a chama fica verde. E isso foi algo muito interessante e também muito curioso. E aí vem a proposição, né? Então, por que cada elemento, né, emite uma chama numa cor diferente? Então, isso é uma das observações que levou Bohr, né, a propor seu modelo atômico. Então, a gente sabe que existem elementos e cada elemento emite aquela luz. Então, se eu pegar um elemento qualquer e botar lá, ele emite a chama verde, ele vai emitir a chama verde em qualquer lugar do mundo. Ele não vai, em algum momento, emitir a chama rosa. Isso não vai acontecer. Ele sempre emite a chama verde. Isso é uma característica daquele elemento. Então, inclusive, eu posso pegar um material desconhecido na natureza e reconhecer se tem aquele elemento, se ele tiver exatamente aquela cor. Muito interessante. Então, a gente está vendo que os elementos também podem absorver essa mesma luz. Então, esse mesmo elemento que absorve aquela cor verde específica, em algumas situações que a gente pode trabalhar, ele absorve exatamente aquela mesma cor verde. Então, isso é algo bem interessante, né? Porque tem alguma coisa especial entre o elemento e a forma como ele interage com a luz. Então, isso veio da proposição dos níveis de energia dos elétrons. Então, olha só, o nosso novo modelo atômico de Bohr, ele propõe o seguinte: nós temos um núcleo bem pequenininho, maciço, né, com a nossa massa de prótons e de nêutrons, e positivo, com a massa bem concentrada ali no núcleo. E ao redor nós temos a eletrosfera. Só que agora essa eletrosfera ela já tem uma configuração, ela tem uma arrumação determinada. Ela é dividida em camadas. E, bom, esses elétrons que estão em uma determinada camada, eles podem permanecer ali de forma indeterminada, por tempo que for necessário. Eles podem orbitar ao redor do núcleo e nunca aquele elétron vai parar dentro do núcleo. Por quê? Porque aquele elétron está em movimento. E olha que interessante, eu não sei se vocês conhecem uma coisa
né, que a gente chama aqui no Rio de Janeiro de marimba, tá? A gente usava muito para caçar pipa que ficava presa em árvore, para catar fruta. E é o seguinte, imagina que você tem lá uma corda, tá certo? Uma cordinha e você amarra uma pedra na ponta. Então aqui no caso eu tenho um pedaço de fone de ouvido que não funciona muito bem e tem aqui, né, a parte que conecta. Então, bom, você pode fazer esse experimento aí. Eu recomendo você usar um material que já não esteja muito bom, porque pode estragar o fone, tá certo? Então se você começar a rodar isso aqui, e você for rodando com uma intensidade muito elevada, você vai começar a perceber o seguinte, essa cordinha, conforme ela está rodando, ela está fazendo uma determinada força de fuga, chamada uma força centrífuga. Isso aqui que eu estou te explicando não é exatamente a explicação mais correta do ponto de vista da física do porquê que o elétron não vai colidir no núcleo. Mas é uma analogia bastante razoável, tá certo? Então, vamos com calma. Se você for para a faculdade, você provavelmente vai atender isso com um pouco mais de propriedade e aprofundamento, tá certo? Então, o que vai acontecer? À medida que esse elétron está se movendo ao redor do núcleo, ele está se movendo, a velocidade dele é capaz de manter ele afastado do núcleo, sem que a atração do núcleo capture esse elétron. Então, esse elétron, o fato de ele simplesmente estar em uma velocidade muito alta de rotação, é capaz de manter. Então, eles descobriram, né, com isso, né, que existe um momento na física, a gente quer dizer que basicamente aquele material tem uma quantidade de movimento, vamos dizer assim. E a quantidade de movimento do elétron é tal que ele não consegue se aproximar do núcleo, porque ele está sempre com essa quantidade de movimento específica em cada camada, tá certo? E é muito importante também observar que o elétron ele só pode estar ou em uma camada X ou uma camada Y, ele nunca pode estar entre as camadas. Por quê? Ele só pode aceitar determinadas quantidades de movimento. E essas quantidades de movimento que esse elétron pode ter estão associadas à quantidade de energia que ele ganha para estar em uma camada ou para estar em outra. Tá certo? Então vamos dizer, ele está lá num estado fundamental de menor energia possível na sua camada 1, igual está aqui na nossa tela. Se a gente der uma quantidade exata de energia para que ele possa ir movido para a camada 2, ele vai para a camada 2. Se eu der mais energia que isso, ele vai pegar o suficiente para ir para a camada 2 e o restante ele não vai nem ver. Ele só recebe quantidades específicas de energia e essas quantidades específicas de energia têm tudo a ver com aquelas luzes. Então, para você ter uma ideia, quando esse átomo que está excitado, né, esse elétron que estava na camada 2, quando ele volta para a camada 1, por exemplo, ele emite uma energia que é igual àquela energia que ele pegou, que a gente acabou de dar para ele. Só que ele costuma devolver essa energia na forma de luz. E por isso que ele emite sempre a mesma luz. Porque a diferença de energia entre uma camada e outra é sempre a mesma para aquele elemento químico. Tá certo? Então é nessa direção que vai o modelo de Bohr. Então, temos camadas eletrônicas e temos isso que nós chamamos de salto quântico. O salto quântico é a transição de um elétron de uma camada para outra. Quando ele vai de uma camada que está perto do núcleo para uma que está longe do núcleo, é preciso dar energia para o elétron. Agora, quando o elétron move-se de longe do núcleo para perto, o elétron está ficando feliz, está chegando pertinho do núcleo que ele quer. E aí ele devolve energia, sempre na forma de luz para a gente nesse momento. Tá legal? Então, só recapitulando. Nós temos hoje, então, uma estrutura atômica, tá? Com uma eletrosfera organizada em camadas. Temos elétrons, temos prótons e temos nêutrons. Lembrando que os prótons e os nêutrons estão sempre no núcleo atômico, tá certo? A massa do elétron é praticamente nula, mas ela não é nula. E por isso ele tem um momento, vamos dizer assim, uma quantidade de movimento que o mantém longe do seu núcleo. Tá legal? Então, além disso, nós temos que a carga do elétron é menos 1, a massa do próton é 1 e a sua carga é mais 1, a massa do nêutron é 1 e sua carga é 0. Então, o número atômico, o que vai caracterizar um elemento químico, é o seu número de prótons, tá certo? Então, se você tem um determinado elemento químico com 4 prótons, não importa quantos nêutrons ele tenha. Se tiver 3, 4, 5, esses átomos são todos pertencentes ao mesmo elemento químico. E esse elemento químico tem como característica principal esse número de prótons
específico, tá certo? Então, esse número de prótons é sempre bom ressaltar que quando a gente está falando de um átomo neutro, tem que ser igual ao seu número de elétrons. E por fim, nós temos a massa atômica, que é a soma das partículas dos nêutrons e dos prótons no interior do núcleo atômico. Tá legal? Então, tá aí o nosso modelo atômico atual, a gente começar a fazer alguns exercícios e acertar tudo, beleza? Então, pessoal, nossa teoria termina aqui. Então, para você que está chegando agora e conhece o nosso canal, não esquece, se inscreve aí no canal, tem muita coisa bacana a gente fazendo para você estudar e mandar cada vez melhor em Química, beleza? Então, nos vemos em breve, até logo e bons estudos!